Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, que é o Gente que Faz, esse podcast que traz personalidades, conta grandes histórias aqui do nosso quadradinho do Distrito Federal que a gente ama tanto. E a gente vai conhecer essas personalidades ao longo do ano, sempre ela com uma boa história para contar, com um bom papo para trazer, com um cafezinho gostoso, que está um aroma delicioso hoje aqui, né, Najara? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você que nos assiste. Eu sempre falo que, para começar, você precisa curtir esse vídeo, compartilhar, porque todo o conteúdo que será falado aqui hoje vai ser muito enriquecedor e a gente tem certeza, né, como a gente tem falado, são histórias de pessoas que fizeram e ainda fazem a diferença aqui para o nosso Distrito Federal. E hoje o assunto vai ser daqueles que a gente gosta, né, Marcelo? Apaixonante porque envolve evento, envolve comunicação, envolve cenografia, envolve tudo aquilo que a gente trabalha e principalmente quem está por trás, dirigindo, fazendo. Porque a gente só aparece, né? A gente chega, está tudo pronto, bonitinho, mas quem faz realmente isso acontecer é o que nós vamos mostrar hoje aqui, né, Jana? Marcelo, e essa pessoa, ela tem uma história, inclusive, aqui com a CDL. Ela já foi presidente da CDL Jovem de 2007 até 2010 e continua com um carinho enorme por essa casa. Estamos aqui com Gercinei Almeida, ela que atualmente é da empresa Universal Show, Eventos, Cenografia e Turismo. Seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Najara, estou muito feliz de estar aqui, principalmente sendo recebido por essas dois ícones aqui da comunicação. Fico feliz e agradeço. Claro que a CDL é uma segunda casa para a gente. Tenho muito carinho, como disse Najara, tenho mesmo. E estou aqui, espero colaborar realmente, porque Brasília tem muita gente que faz. Bom, a gente estava aqui agora há pouco, né, nesses bastidores, e eu percebi esse brilho no seu olhar quando você fala sobre cenografia. De onde que veio essa inspiração? Porque a gente sabe que antes de criar qualquer coisa, a gente precisa da comunicação. Então, Como que nasceu isso? Conta pra gente. eu venho da comunicação. Eu sou formada em marketing e propaganda. Então, mas a vida leva a gente a andar, né? E quando eu cheguei em Brasília, eu sou de Curitiba. Cheguei em Brasília em 92. Foi a época do Direta Já, do Carinha Pintada, uma época bem conturbada. E eu vim justamente para fazer um acompanhamento de um corredor de Fórmula 3. A gente trouxe o carro dele para cá e a gente fazia aqui em Brasília o carro e distribuía para os estados e países em que ele participava de corrida. Então, já veio da comunicação. Eu já estava com uma veinha, com um pezinho no evento. E aí, a gente foi se envolvendo, né? Brasília, porque Brasília é envolvente. É apaixonante. Olha, eu sei, eu posso dizer. O paulista em Brasília. O paulista em Brasília que foi abraçado e é uma delícia, né? É uma cidade que realmente é gostosa demais. Né? Eu sou uma curitibana, né? Trocar Curitiba por outro lugar só se for Brasília, gente. Hoje eu brinco. Não voltaria nem a morar em Curitiba. Não trocaria Brasília. A Brasília, ela realmente abraça a gente. E quando eu entrei para o comércio, logo que acabou o nosso processo de construção e eu saí da empresa que eu vim para Brasília, né, para atender, eu resolvi abrir loja. E quando eu abri as lojas, a gente foi crescendo. Quando eu fui convidada para vir para a CDL, compor a diretoria do Antônio Augusto Moraes Filho, que era então o presidente na época da CDL Jovem, eu vim como diretora de ação social. E a gente era uma galera muito gostosa, muito jovem, cheia de ideias, né? E eu vim com essa proposta de fazermos algo novo. Claro, empreendendo desde novo. Eu tinha, na época, 24. Já estava na veia, né? Era isso que eu ia falar. Já estava na veia porque a pessoa vem com um propósito, mas acaba abraçando as oportunidades. Eu acho que o Distrito Federal, né, Brasília aqui, todo seu mundo de possibilidades, ele traz muitas oportunidades e foi assim que você começou, né? Foi assim que eu comecei. E quando, depois de 9 anos cedo do comércio, me preparando para o comércio, inclusive tive a oportunidade de ficar à frente da CDL Jovem, estive presidente de 2007 a 2010, e foi quando a gente abriu as melhores portas, foi quando a gente encontrou as melhores pessoas. E, claro que dentro já do que a gente tinha de
no coração e no amor, que é um pouquinho da comunicação, que é um pouquinho já envolvida com o evento, a gente foi desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo essa vontade. Então, quando eu encerrei o meu ciclo no comércio, veio aquele negócio, o que eu vou fazer agora? Porque você fica muito tempo, eu fiquei 9 anos com loja. Lojas em shoppings, eu tinha loja no Parque Shopping, eu tinha loja no Comércio Nacional. E era loja de quê? Surfwear, uma loja de roupa esportiva. Olha que bacana. Em Brasília, uma loja de surfwear interessante. Já tinha um nicho de mercado ali também. Já tinha uma visão Tinha diferenciada. um público bem definido. Muito definido. E graças a Deus, muito bem. Eu acho que a gente foi muito bem. Eu digo que negócio, o empreendedor, ele não pode ser apegado ao negócio. Ele tem que ser apegado ao resultado. Então, enquanto estiver dando resultado, bora para frente. Começou a dar ruim, vamos mudar o negócio. Vamos criar novas oportunidades. Trazer outros formatos, né? Outros formatos, Marcelo, é o que a gente precisa. E é isso que o empreendedor hoje, apesar de eles terem muito mais informação, né? Que nós tínhamos. Bem mais, né? Muito mais, Júlio. Tá fácil, né? Muito fácil para eles. Então, não... Não sei se tá fácil, não, mas eu vou falar que eu acho que a gente tinha mais coragem. Hoje com acesso... Você tem muita informação e falta coragem. Naquela época a gente tinha pouca informação, mas nós tínhamos mais coragem. Mas tem um diferencial, Marcelo, que eu sempre brinco, né? Eu falo que esse acesso à informação muitas vezes deixa a pessoa confusa. Ela fica um pouco perdida até ela realmente tomar a decisão. Eu acredito que até um papel desse podcast trazer histórias como a sua, né, que tiveram essa coragem de enfrentar os desafios, de solucionar problemas. E aí o que eu acho que tornou o processo mais fácil são essas conexões. Eu acho que conversar com uma pessoa que assumiu um risco de mudar completamente de setor, que foi, você veio para uma coisa, entrou para outra, começou no ramo, né, do comércio e percebeu uma nova oportunidade. Então, eu acho que esse caminho hoje, né, e essas conexões que são feitas até aqui, você começou na CDL jovem, você conversar com outras pessoas, como a nossa história mesmo, a gente se conheceu por um propósito e mudou. Então, acho que isso é legal, que torna o processo um pouco mais leve, mas acredito que fácil, com tanta informação, a gente fica um pouco perdida às vezes, né? Eu acredito também, eu acredito, eu acho que é por aí mesmo. Eu vejo muita dificuldade hoje quando eu trabalho com muitos meninos, com muitas meninas, e eu vejo que eles têm mais dificuldade de encarar as situações, eles têm mais dúvidas do que fazer, e se faz... E se vai dar certo. Pronto, eles têm muita dúvida. Mas aí o que entra a liderança, né? Acho que o papel do líder para nós e para você que já tem uma experiência vasta, né, nesse mercado, você acaba sendo referência para essas pessoas. E como é que você trabalhar com eles? Assim, você que tem que estar com uma equipe bem formada, porque hoje trabalhar com equipe tem que ter essa gestão e tem que ter essa liderança. Como é que você trabalha isso no dia a dia? Não, aí realmente não é uma coisa fácil, não. E eu brinco muito na empresa, eu tenho 4 cargos de liderança. Os 4 são mulheres. Porque abaixo da gente só trabalham homens. Então, liderar homens não é nenhum preconceito, nenhum nada. Mas, assim, homens, eles têm um pouquinho mais de dificuldade em aceitar a liderança. Querer aceitar a liderança feminina, né? Mas a gente... Hoje ainda brinquei com a minha gerente, que todo dia a gente arrasa, sai arrasado, mas que a gente arrasa. Mas você sabe... Não tem muita briga, sabe? Uma coisa interessante que eles acabam aceitando, nós homens aceitamos muito, porque a liderança feminina, ela tem um aspecto que a liderança masculina não tem, que é a sensibilidade. Pronto. E quando entra a sensibilidade, vocês quebram tudo. Aí a gente tem um olhar. Dizer amém para vocês. Eu tenho que um jeitinho, né, Marcelo? Olha como é querida essa pessoa. Eu trabalho muito mais com mulheres e eu acho uma delícia, porque essa sensibilidade feminina dá o tom que a gente precisa para que o trabalho possa fluir, né? Aí vem a parte da cenografia, Marcelo. O olhar da mulher, os detalhes, que é isso que a gente precisa, é ver os detalhes, apontar e ter um modo de falar com o homem que vai executar, que é isso. Como a gente trabalha, a mão de obra nossa é muito mais para o homem. Não que as mulheres não executam muito bem, até tenho na equipe, além das minhas líderes, né, que fazem parte do meu cronograma o cronograma da empresa, eu tenho mulheres que trabalham como os homens. Mas aí que eu digo, a diferença é o detalhe,
é a cor que não está legal, é a luz que não está bem colocada. Então, a mulher tem esse perfil mais fino para coisa. E é muito legal, né, complementando, que eu ia falar exatamente isso, como as características, né, não existe nem certo e errado, mas as características, elas se complementam. E eu acho que numa harmonia da empresa, isso é muito importante, no líder conseguir enxergar que existem características e perfis diferentes. E dentro, né, desse mundo de eventos, porque você cuida da parte de cenografia, mas tem toda a parte estrutural, e aí tem a parte de cronograma, de horários. Então, é um mundo, realmente. Quando você analisa isso, você consegue ter essa percepção de características e perfis profissionais? Eu preciso ter. Não é nem uma coisa, é aquela coisa. Você não é obrigado a pegar para fazer. Mas se você pega, você tem que ter a responsabilidade de entregar. Eu faço primeiro eu analiso muito o projeto. Normalmente eu trabalho com o projeto. No caso, na minha empresa, a gente tem uma equipe de arquitetas, que é inclusive liderada pela minha filha. Então, é uma empresa que não é pequena, mas também não é grande, mas é bem familiar. Já tem sucessão na empresa, né, Marcelo? Um dos assuntos que a gente mais tratava na CDL, quando na minha época. E continua. Continua. O processo sucessório nas empresas é um gargalo que a gente tem que conseguir realmente vencer. Não sei se a gente consegue. E através dessa experiência que vocês passam e do exemplo, né? Que a gente conversa aqui com outros empresários que estão há muito tempo e que trazem um pouco daquela história de que é muito sofrido, é muito... Não, quando você mostra realmente os resultados. Sim, existe um processo, ele não vai ser fácil, mas existem resultados. E aí, com brilho no olhar, que é um pouco do que você mostra, acredito que isso pode ser solucionado. E essas experiências, né, Marcelo, fazem diferença. Dessas experiências, resgatando a pergunta da Ana Jara, como é que você consegue estruturar essa equipe, então, para trabalhar com esses projetos? Aí eu reúno a equipe toda, eu analiso o projeto e eu vou determinando áreas por equipes. E por aí eu tenho que identificar quem será o líder daquela equipe, naquele momento, o que cada um vai fazer. Claro que sim. Dentro da nossa cenografia, falando de cenografia, né? Além do projeto... Olha o brilhinho no olho, Marcelo. Olha o brilhinho. Além do projeto, aí a gente vai para a escolha de material, que é muito importante. Nesse momento, escolher o material, você sabe, aqui é marcenaria que vai trabalhar. Então, eu tenho líderes de marcenaria. Isso aqui não dá para ser marcenaria, nós temos que ir com serralheria. Então, é serralheria que faz. Isso aqui não dá nem serralheria e nem marcenaria. Nós vamos para o PVC, nós vamos para o ortonorme, nós vamos para a estrutura de alumínio. É isso que você falou primeiro. A escolha é o processo. Então, nesse processo é que eu escolho os líderes. Quem será de quem? Mas como a gente já tem as equipes formadas, a gente já sabe, marcenaria, o líder é fulano. Então, eu tenho reunião com esse fulano, depois com outro, a gente decide todo o processo, depois reúne todo mundo, e aí sim, determina as responsabilidades de cada uma. Tem uma curiosidade muito importante ali, que você estava mostrando para mim um vídeo agora há pouco, que eu vou até pedir para você enviar esse vídeo para o Lucas colocar na edição. Acabei de chegar da Tecnoshow, você também estava lá nesse evento, que é um dos maiores do Brasil em tecnologia do agronegócio. Você montou um stand fantástico. A hora que você me mostrou aquilo, eu já fiquei assim, babando. Marcelo ama detalhes. Eu amo detalhes e o cenário que você monta é aquele cenário clean, porém você não perde informação, que é o grande desafio, né? Você montar um cenário que você coloque informação e não deixar ele poluído. Conte a história do que você quer. Que tá ali. E você montou um cenário ali para o cliente que ficou lindo, espaço, futurista e ao mesmo tempo presente. Eu falei, gente, que olhar é esse? Como é que foi esse projeto? Como funciona uma cabeça criativa dessa? É o que a gente quer saber. Pronto, aí a gente tem aquele velho ditado, né? Vem um briefing do cliente. E aí a gente parte para os criativos, que é a nossa equipe de arquitetos. Nós temos 2 arquitetas, que são as cabeças, e mais a equipe delas. E aí elas é que fazem essa parte criativa. Eu vou mesmo para a execução do pesado. E como é interessante,
Como é interessante isso, né, Marcelo? Porque você pega o briefing de um cliente, do que ele quer, mas nem o cliente sabe como aquilo vai ficar. Então, transformar uma ideia num projeto e você conseguir fazer, né, essa leitura e passar muito bem, eu acho que é uma grande missão. E aí eu aproveito para fazer o gancho para vocês que estão em casa. A gente está falando de evento, mas isso serve para a vida. Você entender realmente o que a pessoa quer, e aí volta a comunicação, né, Marcelo? O que a pessoa quer, o que você entrega e como você repassa. E aí que vem minha pergunta. Como que você, ao longo dos anos, foi melhorando essa comunicação? Porque às vezes o que você quer passar não necessariamente é o que a pessoa entende. Como você melhorou para realmente entregar aquilo que um cliente quer? Como eu vim da comunicação, eu já tinha um pouquinho mais de facilidade. Com a minha filha formando em arquitetura, juntou as duas coisas, né? E a gente conversa muito, muito. E como eu venho também do mundo empresarial, eu consigo pensar um pouquinho além do que o arquiteta pensa. Porque eu penso que tive experiências antes de estar nesse mundo, de que a coisa tem que ser bonita e tem que ser prática. Não pode ser apenas bonita. Então, o que eu coloco sempre na nossa reunião de briefing é que isso tem que funcionar como funciona o negócio do cliente no dia a dia. Então, eu tenho que passar a mensagem. A minha experiência como empresária me ajuda bastante nesse quesito. Eu consigo identificar o que é bonito e o que é prático. E é importante isso que você está falando, porque assim, entra uma questão de que muitas vezes a expectativa do cliente não é necessariamente a expectativa do cliente final. Do consumidor, final, né? do consumidor, que é o que a gente tem que prestar mais atenção. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar a paixão do cliente principal, mas o cliente principal esquece que quem vai dar resultado e quem tem que gostar de verdade é o cliente final. Pronto. Eu posso ter o meu bom gosto, mas espera aí, será que o meu bom gosto vai ter Aquele público, né? O público que está lá? E aí eu sempre falo para todo mundo, pessoal, minha equipe, para quem está trabalhando comigo, você sabe que muito bem como é comunicação, eu falo, esqueçam vocês, pensem sempre no cliente final. Quem está Isso é assistindo, importante. né? Conta pra gente. Isso é o mais importante. Porque agora, como eu sou a executora da parte estrutural, até, às vezes eu brinco muito que a gente está em evento e todos os fornecedores acham que o evento é meu. Eu falo, não, gente, eu sou só a montadora. Eu não sou organizadora, eu preciso procurar por um organizador. Mas o que acontece? A gente precisa também conversar com o pessoal de organização. Quem está na organização? É importante que a montadora tenha um contato para entender exatamente o que vai acontecer. Então, para a gente escolher um ambiente em que fique confortável para o cliente final, vai ter ar-condicionado? Vamos colocar o pé direito um pouco mais alto? Olha, aqui não tem ventilação, precisamos mudar essa porta. Isso são, eu brinco que são os pitacos, mas que a gente acaba tendo que dar os pitacos na organização, porque é justamente isso. A organização, às vezes, não tem a visão de como será para o consumidor final. Porque falta comunicação. Falta comunicação. Marcelo, eu tenho uma curiosidade, né? Ela que trabalha com tantos tipos de evento, né? A gente falou aqui de eventos de agronegócio, tá vindo aí o aniversário da nossa cidade, que é um outro tipo de evento com outro público. Tem eventos que são mais focados para tecnologia, empreendedorismo. E aí a pergunta, como que você consegue, né, transitar bem em todas essas áreas? E aí já passando também uma dica para o pessoal de casa, que tem gente que pensa que tem que ficar ali focado em um único nicho e atender um único público, e não. Você consegue, com excelência, transitar em todos esses negócios, porque o seu ramo é fazer evento, independente de qual seja. Não, eu tenho só uma observação, né? Perdoe-me. Eu não faço evento social. Então tem um que ela não faz. Eu não faço casamento. Dois. Eu não faço aniversário. Só o de Brasília. Não, eu não faço aniversário privado, eu não faço festa social. Que eventos, eles são divididos em categorias. Uhum. E o meu nicho é o corporativo e alguma coisa de entretenimento. Eu não faço social. Eu comecei fazendo evento e não foi construindo cenografia. Uhum. A gente, quando eu saí das lojas, a gente encerrou o nosso ciclo no comércio. Eu falo nosso ciclo porque sempre foi família, tá?
Era eu, meu marido, meu filho e minha filha. Fomos apenas 4. Então, a gente ficou nessa, vamos fazer o quê? Meu marido também é de comunicação, mas ele é do público, né? De serviço público, e não pode muito estar à frente, porque cumpre horário. Eu brinco, ele não é seletista mesmo. Não tem como escapar. Ele tem que cumprir horário. A gente não precisa. A gente Só o chefe dele que é diferente. Exato. Ele não tem um patrão, ou é o órgão. Exatamente. Mas explica pra gente isso que eu achei interessante, esse teu trabalho como corporativo, porque realmente é Foi um modelo segmento que exige muito profissionalismo, muito estudo, muita dedicação, porque é diferente de todos os outros nichos de mercado, né? E pronto. E aí é o diferencial que foi quando eu escolhi. A gente decidiu que queria abrir uma agência de promo, justamente porque eu venho da área de comunicação, meu marido também é da área de comunicação. Então, encerramos o ciclo do comércio, vamos partir para alguma coisa. Então, vamos trabalhar no que nós temos formação, no que nós somos preparados para. Então, a gente decidiu que abriríamos uma agência de promo. E a agência de promo é diferente de uma empresa de publicidade, de uma agência de publicidade. A agência de promo apenas atende eventos corporativos. E depois de muita pesquisa, estudo de campo, visitas em agências grandes. Na época, nós tínhamos grandes agências em Brasília, que eram de fora, inclusive de São Paulo, muitas. Mas uma coisa que sempre abriu muitos caminhos, muitas portas para a gente, o fato de eu estar envolvida numa entidade de classe empresarial. Aí é onde a gente escolhe os nossos meios, né? Então, como eu sempre estive na CDL, sempre frente, e como eu digo hoje para minha filha está fazendo uma mentoria com um cenógrafo, inclusive, da Disney. A pessoa é fantástica, ela está deslumbrada. Não, deslumbrada não, que ela é uma pessoa muito pé no chão, mas ela está impactada. E ela está trabalhando com uma cenógrafa de filmes e assim. E ela fica, mãe, vai acontecer, agora está inaugurando o Epic, não sei o quê. Eu falo, calma, filho, calma. Aí tem que fazer o caminho certo. Escolhe o caminho, anda para chegar aí. Vai chegar no nível desse? Pode chegar, deve chegar. Mas tem o processo. Então, se aguenta o processo, chega no final, né? Pronto. Então, esse momento em que eu estava envolvida com a classe empresarial em Brasília me abriu muitas portas. Então, Você entendeu o mercado, uma dor e quis trazer a solução. As agências de São Paulo sofriam muito, porque em Brasília apenas existiam fornecedores de produtos para evento social. Casamento, 15 anos, festa de aniversário, reuniões grandes de família. E aí os órgãos do governo começaram a fazer grandes eventos em Brasília. Foi logo assim, 2005 para frente, começaram a estourar em Brasília os eventos corporativos em Brasília. Até então a gente não era um eixo de eventos públicos, de eventos corporativos. A gente tinha pouquíssimas. A CDL era forte em palestras, mas era uma palestra, não era uma grande convenção. Nós tínhamos a convenção da CNDL, uma em cada região, eram 5 regiões. Então, escolhia, né, uma das regiões, por ano, a gente fazia uma convenção. Essa era uma convenção. E aí eu já gostava disso. Mas é isso. Já estava envolvida. É isso que eu quero. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu não quero entrar na decoração de casamento. Eu não quero entrar. Então, a gente foi estudar esse nicho. E a gente identificou visitando as agências que aqui estavam, né? Porque não haviam agências grandes com questões de atender um ministério, uma presidência da República. Então, essas agências vinham de fora para cá. E aí, nesse meio, foi que eu falei, não, pera. E agora já tem agências próprias de Brasília com profissionais daqui, ou ainda importa profissionais de fora, como eu, por exemplo, que vem para cá atender outras demandas que também não encontraram aqui mesmo, em pleno 2000 e poucos, né? Que eu tive que vir para atender uma demanda que não tinha em Brasília também. Eu aí cheguei em Brasília. Ainda bem que não tinha, por isso que eu... Né? Que você veio, graças a Deus você veio, Marcelo. Marcelo, eu acho que esse é um ponto importante, né, de se tocar. A gente
fala um pouco do seu trabalho, do que você desenvolveu aqui, né, com o agronegócio e toda a parte de comunicação. Você trazendo a sua experiência de mudar um pouco a visão de mercado, mas eu acredito que o Distrito Federal, ele cresceu muito quando perceberam como aqui pode oferecer serviço de qualidade, essa questão de aeroporto de fácil acesso, hotéis, logística, trânsito, né? estrutura. A gente está no meio do Brasil. No meio. No meio É do tão Brasil. fácil para qualquer E foi uma lugar, viradinha né? de chave, né? Então, eu acredito que ainda precisa trazer, mas, na verdade, não é por falta, é por crescimento. Crescimento. Eu acredito que tem Aí essa precisa diferença. de muito profissional de fora para atender demanda, né? Sim, mas nós ainda temos que importar, mas já temos grandes pérolas em Mas Brasília. sabe o que é já importante? Que temos nós que nomes. viemos de fora, nós viemos importados, mas estamos formando novos aqui, né? Nós somos daqui, mas você para com isso também. Nós estamos formando novos também daqui. A gente está preparando os daqui para poder. Eu sou falar, uma gente, dessas. Faz aqui. Essa aqui é uma que eu consegui puxar e bora, vamos fazer. Então, assim, o que é mais gostoso é descobrir novos talentos, né? E a gente consegue ter esse olhar para falar, nossa, aquele profissional ali vai conseguir se dar bem naquilo. Vamos puxar. Né? Então, é muito, muito legal. E aí, uma coisa que me chama muita atenção do seu trabalho também, que é o bastidor, que é a produção, que é deixar tudo lindo para profissionais como nós que estamos à frente, né, das câmeras. A gente precisa de uma coisa importantíssima que eu brigava muito. Quando eu cheguei aqui, eu falava, eu preciso de luz. Gente, eu quero luz, iluminação. Às vezes eu entrava no estúdio e aqui eu ficava assim, onde eu estou? Então, assim, iluminação é muito importante para poder dar aquele brilho. Que imagina se tem um cenário lindo, Escuro. bem desenhado, bem arrumadinho, mas é a luz que vai dar o brilho pro negócio. E, às vezes, até aquela magia, né? Nossa, gente. Como é que é trabalhar com iluminação? Conta pra gente. Gente, vocês falando aqui, tá passando um filme. Antes de ontem nós estamos montando uma cenografia, que é um evento grande em Brasília, que se chama Inova, do Sebrae. E neste evento tem uma parte que é uma exposição de artesanatos aqui de Brasília. Está lindíssima, né? E a curadora é uma menina chamada Poliana. Ela também não é aqui de Brasília, é de fora, mas está em Brasília. E aí o projeto veio lá os pontos para a gente instalar a iluminação. Porém, não veio realmente, não veio nenhuma especificação diferente. 8 horas da noite, a gente terminando de colocar a exposição, ela já expondo as peças. Quando a gente ligou a luz era branca. Aí todo mundo olhou e matou a exposição, gente. E agora, né? Matou a exposição, você olhava para ela já estava com aquela carinha de chateada, mas não queria ser chata. Aí eu, Poliana, tem alguma coisa errada? Ela já é iluminação. Eu pedi uma lâmpada assim, assim, assim. Eu, poxa, Poliana, me perdoe. Não chegou essa informação para a minha equipe. Tem 6 eletricistas trabalhando aqui. Nenhum deles tem essa informação e nem eu que foi quem passou toda a demanda para eles. Mas me mostra qual que é essa lâmpada, o que é. Aí ela foi, procurou, me mostrou no celular. Aí um dos meus eletricistas falou, não, amanhã a gente troca, gente, não sei o quê. Isso era 8h30 da noite. Eu falei, não, a gente vai resolver agora. Continua instalando tudo que tem que instalar, que eu vou na Leroy Merlin agora, porque a única coisa que estava aberta em Brasília, e eu vou trazer essa lâmpada. Peguei meu carro, fui para a Leroy Merlin. 8h30 da noite, chego aqui no da Norte, está fechada, que eles estão em reforma, corro para o Parque Shopping. 10 horas da noite eu chego com a lâmpada do jeitinho. Luz faz toda a diferença em qualquer... Tem que trabalhar. Tem que E até nós que ficamos apresentando, dependendo da luz, a gente fica bem melhor para quem está lá em casa. A gente está bem, me falou? Eu acredito que nós também Estamos bem? Estamos bem? Se não tivesse, já pega o Lucas depois. Ô, Lucas! Já puxa a orelha dele, porque ele também tem que aprender de iluminação. Não, aqui a gente tem que aprender tudo. E uma coisa que é muito legal, né, Marcelo? Que eu acho que desse assunto. Você falou um pouco desse olhar, dos desafios, mas você, quando esteve na CDL Jovem e treinando, né, hoje outros jovens, o que é a sua experiência aqui dentro dessa casa, como você citou, de estar no meio de empresários, dessa troca, desse network, fez diferença para o que você constrói hoje?
Eu tô achando barato esse nosso bate-papo, gente, porque é o seguinte, né? A gente vai e volta, né? Aqui é assim. É a história. Eu falo que aqui, na verdade, assim, são todos muito ligados no 220. Porque a gente já falou de 20 assuntos. Você vai ver, no final a gente fecha tudo. Mas assim, eu volto aqui. Eu citei da minha filha, né, que está com a mentoria. Najara, eu acho que não era bem a palavra que a gente usava quando eu estava na CDL, mas eu tive grandes líderes aqui na CDL. Eu tive grandes exemplos aqui. E eu tenho comigo, eu falo que eu aprendi aqui mais do que eu aprendi na faculdade. Uau. Que bacana. E aí é o que eu digo. Hoje os meninos têm mentorias. Não, a gente teve exemplo. A prática. Os líderes da época aqui que compõem, tanto a gente brincar que era CDL Master, CDL Jovem, não sei se assim que ainda comenta aqui, mas os Master eram e são empresários. A gente conheceu um pouquinho da história deles, a gente se encanta. E aí eu digo, eles foram meus mentores. Eu tive muitos exemplos aqui na casa. Você teve inspiração, né? E me inspirei. Que bacana. E me inspirei e conselhos mesmo, sabe? Conversas até de jantar, de saídas fora daqui. Aí é que eu digo assim, entra um pouquinho da visão empreendedora mesmo. É você absorver o que realmente importa para você desenvolver. É porque o ato de você buscar uma lâmpada que não era o seu trabalho, podia ser qualquer outro colaborador, mostra que você aprendeu com eles. Porque quando se trata de solução, muitas vezes nós que estamos à frente do negócio, não dá para esperar. Poderia, né? Até a própria empresária. Proativos, a proatividade é que faz do grande colaborador virar um grande empresário. Eu falo sempre para a minha equipe, Marcelo. eu sou muito rápido, ágil e eu gosto de solução. E eu falo, gente, um dia vocês não vão estar mais comigo, mas vocês vão estar com grandes empresas. Então, eu quero vocês, grandes empresários, e quando eu estiver bem velhinho, olhar para vocês e falar, olha que maravilha, né? Eu inspirei essa turma, porque a gente quer que eles evoluam, não quer que fique o tempo todo ali. E essas atitudes, quando você retorna, você volta e vê que eles aprenderam. É maravilhoso. Não é maravilhoso? Eu acho que a recompensa é maior do que até a parte Mas financeira. uma coisa que precisa ser trabalhada hoje, você tem muito isso que eu percebi, é a questão da proatividade que precisa passar para o mais jovem. Ele não tem. Eu vejo essa dificuldade enorme de nós termos hoje essa questão da proatividade no jovem, não por culpa dele. Sabe, muitas vezes culpa nossa, que já somos os mais veteranos, e não saber passar para eles como tem que ser essa proatividade. Que às vezes na correria a gente fala muito rápido ou fala muito bravo, que não é querendo prejudicar ninguém, mas é porque a gente precisa da solução. E às vezes eles entendem que nós estamos bravos com eles, que na verdade não é braveza, a gente quer solução. Isso. Eu aprendi dessa forma, eu aprendi o chefe na época, que eu não gosto muito dessa palavra, o líder, né? Hoje é líder. O líder já falava para mim, eu quero assim, vai ter que ser, você tem 10 minutos, se vira. E você tinha que arrumar a solução. Tipo aquele filme Diabo Veste Prada, que eu amo, aquele filme vai ter a segunda versão, não vejo a hora de sair, né? E aí eu odiando aquela mulher no começo do filme, depois a gente ama, a gente entende por que ela fazia isso, o que a outra mulher conseguiu depois, ela olhou para ela e falou, eu consegui formar você e soltar ela para o mercado. Mas, isso é incrível, não é? Eu tenho uma coisa comigo que eu falo o tempo todo. Eles têm muita dúvida. Os novos jovens têm muitos. E é obrigação nossa passar para eles tirar essas dúvidas. Até as minhas líderes têm disso, sabe? Gê, só por desencargo de consciência, você quer olhar o negócio ali? Eu, não, você fez. Você gostou? Então tá feito, tá ótimo. Inspira confiança, né? Deixa como está. Que é importante. Aí mais tarde eu vou lá ver. Escondidinho, sem ela. Não tá. Vem cá, vamos melhorar isso aqui. Dá pra gente fazer assim, ó. Tá um pouquinho torto, chama o menino da marcenaria, ele vem aqui e te ajuda. Vamos olhar os detalhes. Legal. Então, assim, mas primeiro eu deixo a pessoa se sentir confiante. Isso é importante. Vai lá, resolve. Depois eu vejo se precisar retocar, eu retoco. Eu brinco que, até brinco muito assim com ela, é igual cabeleireiro. Vem o profissional, vai lá, deixa seu cabelo lindo. Aí vem o dono do salão, faz assim. Pronto. Tá lindo. Só mexe um pouquinho, parece que fez. É isso. E a gente falando, né, sobre essa questão de detalhes, e o Marcelo falou um pouco dessa troca, e da importância de você ensinar um pouco da proatividade.
E eu acho que é algo que o acesso à informação acaba fazendo com que nós, jovens, a gente acha que está tudo na mão, que é tudo muito fácil, que está tudo pronto. E para de buscar alternativas e soluções. Então, acho que fica menos pensante. E talvez, né, essa vontade de vocês de passar a informação, ela precisa ser ajustada para que a gente consiga entender e entender o processo. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu falo, tá, mas é por quê? E tem hora que vocês não vão nos responder o porquê. Até porque a gente é muito assim, né? Até eu te ensinar, eu já fui lá e fiz. Exatamente isso. Eu sou desse jeito. Se eu peço duas, não fez, eu já fiz. Tu vai lá. Eu já Eu tenho faço. muito disso. Eu não tenho essa paciência para esperar, porque o cliente não vai esperar. Vai esperar. E aí eles não entendem esse processo. Como O ter esse cliente não equilíbrio? vai Essa é a esperar. pergunta. Como ter esse equilíbrio? Olha, não tem uma fórmula. Não tem uma mágica. fórmula, Não, né? não tem uma fórmula. É a prática. A gente tem prática, que ir no né? dia a dia se moldando, a gente tem que ir se reeducando todos os dias e entender a outra pessoa, porque as limitações delas, eu tenho uma coisa muito séria, quando às vezes a minha gerente está, vou ter que pegar isso, tem que ir pro caminhão, isso aqui, não... Calma, o tempo dele não é o seu tempo. Vamos respeitar ele aqui, ó. Vai dar tempo, não precisa se apavorar. Se precisar estender um pouquinho ou chamar mais gente, a gente vai adequar a situação. Mas não adianta apavorar o outro. Hoje, uma coisa importante de tudo isso, você falou do tempo de cada um, né? E eu acho isso, você falou, muito valioso, né? Eu aprendi a respeitar um pouco esse tempo, eu só não admito lerdeza. Ai, meu Deus do céu. Nós somos do mesmo time, mas... Uma coisa é você respeitar o tempo do outro, outra coisa é a pessoa ser lerda. Aí não dá. Não, são duas coisas bem diferentes. Né? Bem diferentes que as pessoas têm que entender quem está do outro lado. E com certeza nossos amigos empresários vão nos atender, porque a gente trabalha com eles, né? Então, E literalmente o tempo é dinheiro. o tempo é dinheiro. Para nós. E a gente precisa entregar, né? Você acredita que o treinamento pode ser uma solução para ajudar? Porque eu percebo assim, está aumentando muito. Eu também sou treinador. Eu não gosto da palavra coach. Coach eu acho ridículo. Essa coisa de coach é ridículo. É treinador, é mentoria, é mentor. E para ser mentor, você tem que ter estudado, você tem que ter passado por uma faculdade, você tem que ter feito uma pós-graduação, um mestrado. Não são esses coaches fabricados que tem aí, né, que chega com fórmulas prontas. Verdade. O treinamento, ele ajuda bastante nesse processo? É essencial. É essencial. Para tudo. Para tudo. Eu tenho uma experiência que eu não é que eu adquiri, não. Eu roubei mesmo. Olha, eu adquiri mais praticando e que eu aprendi com o McDonald's. Estudando o caso McDonald's. Hoje eu treino meu funcionário como ele levanta o sofá para que o pé do sofá não estrague. Eu treino como que o meu menino sobe no caminhão para que ele não se machuque, não machuque a mercadoria. Quinta-feira passada, eu tirei a tarde inteira com toda a equipe treinando exatamente como pega a mercadoria, como carrega a mercadoria para não se machucar. Primeiro, não se machuque. Uma poltrona pesada, se você parece pequenininha, mas pega de mau jeito. Você machuca as costas, você machuca seu braço, você pode machucar o colega do lado. Quinta-feira passada, nós ficamos a tarde toda. A gente fez um almoço no galpão e passamos a tarde toda treinando os novos, como carrega uma poltrona, como que você coloca um sofá no caminhão, como que você protege uma mesa bistrô para não vir estragada. Se chegou estragada no cliente, por que tem que voltar? Então, assim, treinamento é essencial. A todas as etapas da empresa é necessário. Eu passaria... Porque a gente vai ter que, infelizmente... Eu falei... Eu já ia O falar. nosso produtor já está nos ligando. Já ligou, começa assim, O processo final é ele ligar. Já ligou. Ligou, já mandou o WhatsApp. Muitas perguntas, bate-papo, super gostoso. Passa rapidamente. Assim, você vai ter que voltar, porque a gente tem Tem que falar de COP30 ainda. Temos que falar. Estaremos juntos em Belém. Estaremos em Belém. Marcelo, tem um assunto que a gente ia trazer,
que é a questão, você falou um pouco, né, de treinamento para a pessoa não se machucar, mas tem agora uma nova norma de bem-estar dentro do trabalho, a saúde mental também dos colaboradores. Então, esse assunto ainda vai voltar por aqui. Já pode colocar aqui que ela tem que voltar semana que vem para a gente gravar no segundo momento desse podcast. É ao vivo mesmo que a gente fala, já coloca na agenda. E quando fala bem, a gente traz de volta. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer saber desses assuntos, da questão do bem-estar, da questão dos treinamentos, da questão... Eu vou lançar um desafio, posso? Então, se esse podcast bater aí o número de visualizações, compartilhamentos e comentários, querem mais, missão lá para os seus colaboradores também, teremos a parte 2 com a G falando de tudo isso sobre os eventos e como se manter, né, com a saúde mental, um assunto tão importante. E não só a saúde mental, né? Toda a parte de como tornar um evento sustentável, pensando também no futuro. A gente falou de jovens, tem as novas gerações. Então tem assunto demais por aí. A nova geração dos eventos. Você vai ter que voltar, Gê, porque são assuntos importantes. Deixa seu comentário aí, ó. Deixa aí. Muito boa, pode transmitir coisas boas para quem está nos assistindo. Então, quero te agradecer pela presença, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, que vai ter muito mais história para contar. Você é jovem, mulher. Não é jovem, tem muita história para contar ainda pela frente, né? Vamos juntos, sim, Marcelo. Eu agradeço a vocês a oportunidade de enaltecer essa casa de novo, que é a minha paixão. Realmente eu sou apaixonada pela CDL. Fiquei muito feliz de ter vocês dois hoje me recebendo. É uma honra, viu? E sim, assim que a gente puder, marcamos mais alguma coisa. Vamos bater esse papo. Nos encontramos na COP, nos encontramos, se Deus quiser, já no aniversário de Brasília, tá? Estaremos lá. IG, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer a sua audiência. Falar que nós estamos em multiplataformas, então você pode assistir a gente pelo YouTube, mas também colocar no seu carro, Spotify. Então, compartilha esse conteúdo, porque esse podcast ele é feito para você, para levar cada vez mais conhecimento. Marcelo, obrigada. Que honra estar com você novamente. A gente se vê. A gente sempre consegue, né? Quando eu não estou no evento, ela está em outro e a gente vai fazendo. O importante é que nós estamos por uma causa que é gente que faz. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.